hora do fim do mundo e 4 amigos assassinos mercenários estão isolados em um bar para passar seus últimos momentos na Terra, contando histórias de quando estiveram mais próximos de morrer, estando a morte definitiva agora tão perto. Um conto de infância e uma história surreal com a personificação da morte em si são intercaladas com conversas descontraídas de homens que enfrentam o fim todo dia e agora, vendo-se tão próximos dele, sentem-se prontos para encará-lo. Inspirada na obra de Garth Ennis e John McCree, esta é a sinopse de A Noite Final, um filme dirigido por Ana Célia Berto e Marina Porto Miranda, com roteiro de Carlos Amorim. E para falar sobre A Noite Final, o Curto Nesp de hoje recebe uma das diretoras, Ana Célia Berto. Bem-vinda ao Curto Nesp, Ana. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, gente. E deixa eu perguntar, como que surgiu essa história tão inusitada de tratar o último dia no planeta Terra do ponto de vista de assassinos de aluguel? Bom, na verdade, esse curta ele foi baseado num quadrinho do Hitman. O quadrinho chama O Dia em que as Luzes se Apagaram. E é exatamente essa história, que os assassinos de aluguel estão no bar esperando pelo fim do mundo, né? É até uma ironia, porque eles lidam com a morte todo dia e agora eles esperam por ela, né? E essa ideia das sub-histórias, por exemplo, da personificação da morte, da história do valentão e das galinhas, por que essas sub-histórias dentro da história? Bom, essa coisa da linguagem do quadrinho mesmo. É um pouco também, a gente também se baseou no quadrinho para ter essas histórias e a gente pensou em trabalhar em estéticas diferentes também, né? Então, a própria história tem os contrastes dentro dela, que é um ar mais misterioso, o outro mais cômico, né, da parte das galinhas, que eu cheguei perto da morte matando galinhas, mas não era nesse sentido, né? E a coisa da infância também, o Abel cresceu com essa coisa da morte perto dele desde a infância, então a morte personificada, que é uma coisa bem legal, assim, que a gente trouxe para complementar, mas também já estava presente. A gente quis dar esse ar mais misterioso também. E esse ar mais misterioso fez vocês pensarem uma estética diferenciada para cada uma dessas sub-histórias. Isso. E como que foi a escolha dessa estética? Eu vi que rola um preto e branco, que rola uma animação. Como que foi essa estética diferenciada? Bom, a gente quis trabalhar assim um pouco de estética noir para a cena do hotel, que é a cena da morte personificada, para dar esse ar de mistério, né, de suspense. Então a gente foi estudar um pouco isso, a gente estudou um pouco do Falcão Maltês para poder fazer essa cena. Na parte das galinhas, que era cômico, na verdade era uma exigência que a gente tinha para o interdisciplinar, né, da faculdade. Então a gente tinha que fazer uma animação. Só que a gente poderia fazer a animação, por exemplo, nos créditos iniciais, né, ou em qualquer outra parte. Mas a gente achou que caberia muito bem aí, porque seria uma cena surreal, inclusive. Então a gente optou por colocar a animação aí, botar cor, né, porque pedia isso, né, era uma cena engraçada. E até na parte do Abel, né, que é a parte da infância, a gente colocou até um tom mais amarelado. E trabalhou até com uma direção de arte que a gente queria um figurino até mais anos 70, para poder colocar aí junto e para dar esse ar de infância, de ser antigo, tudo mais. Então a gente e coube muito bem, assim, a gente conseguiu trabalhar bem nisso. Eu acho que só enriqueceu o curta, tanto que no bar é uma estética mais básica, mais neutra, assim, mas também deu para trabalhar muito, muito bem, assim, coube muito bem. E realmente coube muito bem. Mas como que vocês pensaram, assim, a escolha do bar? Por que num bar? Na verdade, pela solidão das personagens, talvez? Na verdade, também o bar está presente ali, mas a gente optou por pegar um bar real, né? Porque por mais que a gente tivesse, né, outras opções para montar, para não ter problema, de repente, vamos pegar o estúdio e montar o bar lá. Mas essa coisa de tatear o bar mesmo e sentir o ambiente do bar foi legal pra gente, né? A gente contou com o apoio dos próprios donos desse bar na hora das gravações. E é um bar de Bauru. É um bar de Bauru.
E esse ar de bar, assim, é justamente para poder passar, assim, o que a gente vai fazer nos minutos finais, realmente, né? Então, vamos sentar e tomar uma cerveja, que é o que tem para fazer. Até que chega uma hora que acaba a última cerveja, né? Mas, e contar da vida, porque nada mais certo do que você ter os momentos mais relevantes da sua vida na hora que você vai morrer, né? Passa o filme na sua cabeça, é meio que retrata isso, né? E Ana, como que foi o processo de produção do curta-metragem A Noite Final? Olha, foi uma produção bem corrida mesmo. E a gente era muito, assim, inexperiente, porque era o segundo ano da faculdade, a gente estava numa equipe de 10 pessoas. Dá para fazer um curta-metragem? Dá, mas ainda são poucas pessoas, né? A gente vê produções maiores com muito mais gente. A gente trabalhou com muito patrocínio, apoio das empresas de Bauru, que é muito importante para os universitários, porque por mais que a gente, né, pode trabalhar tudo com custo mínimo, a gente acaba tendo gasto. E dessa vez a gente decidiu por alocar um equipamento diferente também, para a gente ter opção de mais qualidade. Então, assim, foi correria, a gente teve imprevistos, como tem sempre. Teve algum engraçado ou não? Olha, não teve, assim, teve algumas coisas engraçadas de bastidores, assim, que a gente ficou brincando com as próprias pessoas dentro da equipe e tal, mas umas coisas inusitadas, assim, que aconteceram foi que a gente chegou para gravar acho que foi no domingo de manhã que a gente chegou para gravar, não me lembro muito bem, e a gente ia gravar na estação. E tava tudo certo já, inclusive a produção falou que tava liberado, só que a gente chegou lá, o pessoal que trabalha lá barrou. Falou que a gente tinha que ter um certo documento da prefeitura. Um só que a prefeitura um ofício. Só que a prefeitura já tinha liberado, assim, só que de uma forma meio informal, entendeu? E aí a gente chegou lá e não tinha mais onde gravar. A gente falou, o que a gente vai fazer? Aí a gente foi pra uma rua do lado, onde fica o viaduto ali também. A gente gravou embaixo do viaduto. E começamos a parar carro, assim, tipo, peraí, que agora a gente tá gravando. Então foi engraçado isso também. O pessoal da equipe não tinha o que fazer, né? Vira contra-regra na hora. Sim, imagina, você tem todo o equipamento alugado, uma produção para fazer, e por causa de um documento, às vezes esquecido, fica a dica até para quem quiser fazer curta-metragem, nunca esquecer desses detalhes, né? Tem que ter tudo muito redondinho, a produção tem que estar muito afinada. Porque senão acontece imprevisto mesmo. E a gente estava trabalhando com criança nessa cena. Então, imagina, sol do meio-dia, daqui a pouco não tem mais condições de gravar, a gente desesperado, e tivemos que ir pra rua mesmo, parar carro. Tiveram que improvisar, né? Improvisar total, assim, maquiagem, sentados na calçada, assim, mas acontece isso. E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já com a Noite Final. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o curta A Noite Final e com uma das realizadoras, Ana Célia Berto. Ana, voltando aqui no nosso bate-papo sobre a estética, uma das sub-histórias que retrata esse encontro com a morte personificada é uma história um tanto inusitada, assim. De onde veio essa inspiração? Bom, tudo a gente tirou também do quadrinho, mas essa especificamente a gente trouxe um pouco diferente, sabe? A gente queria dar um ar mais até sensual para essa morte personificada, como que ela poderia ser mais misteriosa, ela tinha que ser atraente. Então a gente usou até uma simbologia diferente para ela, a estética é diferente, ela fuma, né? Então isso a gente conseguiu trabalhar de uma forma mais livre para poder passar essa impressão de que ela é misteriosa, que ela vai chegar, mas você não sabe quando, mas ela tá ali andando com você o tempo todo, vai aparecer quando você menos esperar. Ela vai seduzindo a vida aos poucos. Exatamente. E é uma história que remete na hora ao Sandman, do Neil Gaiman, que tem a morte personificada, é muito bacana. A gente trabalhou com o símbolo também, a gente fez o desenho nas costas dela. Que é aquela cruz egípcia. Né? Exatamente, para poder misturar, assim, foi ideia do Carlos mesmo, porque ele na verdade também trabalhou com a direção dos atores. Então ele passou
toda essa ideia do roteiro, ele conseguiu concentrar bem nos atores, porque eu e a Marina, a gente não tinha esse conhecimento sobre quadrinhos. Então, foi até interessante o resultado final, porque a gente trabalhou com uma coisa que era até então desconhecida, e ele conseguiu passar tudo no roteiro, e a gente conseguiu captar o que ele queria também para chegar na direção e passar tudo como a gente planejava, assim. Acabou que rolou um aprendizado para todo mundo. Foi, com certeza, para todo mundo, porque a gente se desdobrou em outras funções, isso acaba acontecendo também. Era uma experiência muito nova, então a gente aprendeu um pouco de quadrinhos também, que não era até então era uma área desconhecida. E para saber mais sobre histórias de boteco, a nossa equipe fez uma matéria especial. Vamos conferir? Há pelo menos uns 22 anos atrás, eu tive o meu primeiro bar, que era o bar do meu avô. Eu acabei comprando, minha avó estava doente, eu acabei comprando e comecei a trabalhar com bar. E assim, fui me apaixonando, né, por esse trabalho, por essa rotina, e até hoje estou aqui no bar. O bar abre às 4 horas da tarde. Normalmente a gente chega aqui 4 horas, junto já com 2 ou 3 clientes todos os dias. No sábado abre às 11 da manhã. Normalmente já tem cliente também na porta, e esses clientes são clientes de todos os dias. Então, cliente que a gente sabe como que posição você põe a cerveja, que posição que você põe o chopp, se ele gosta de um guardanapinho junto ou só da bolacha do chopp, que tem um copo especial, entendeu? Então, assim, a gente tem clientes que estão aqui todos os dias com a gente. Quando não vem, a gente no dia seguinte fala assim, ontem você faltou, ficou com falta. Porque todos os dias estão aqui. A gente acaba às vezes ligando, porque fala, ó, o que aconteceu? Não tá vindo? Será que tá doente? A gente às vezes liga, porque tem clientes que todos os dias estão aqui. Teve um dia que teve um casamento num sábado de manhã, e o casal resolveu sair da igreja. Antes de ir para a festa, eles passaram aqui no carro e tomaram chopp antes de ir para a festa. Ela de noiva, ele de noivo. Eu fui até o carro, fotografei eles tirando chopp, pus no Facebook e o pessoal curtiu pra caramba. Tem também fatos curiosos como esposa que vem atrás do marido brava, pessoas que se conhecem aqui e depois acabam ficando junto, marcando o casamento, e a gente fica sabendo que tá junto. Tenho clientes que vêm aqui hoje, que foram clientes meus há 22 anos atrás e chegam aqui, que estudavam aqui em Bauru numa faculdade, eram de fora, se formaram e foram embora. E aí voltam, assim, depois de 20 e tantos anos na cidade, e de repente vem tomar um chopp aqui e fala, nossa, não acredito, é você! E a gente se encontra assim depois de 22, 20 anos, sabe? Então já casou, já tem filho, então é muito legal. Um fato bem curioso, que eu acho mais curioso de todos, esse bar foi do meu avô em 73. E a gente nunca imaginou, depois de tantos anos, estar nesse lugar, né? Então, meu avô foi o primeiro dono desse bar. Quando construiu esse prédio, ele comprou e ele tocou esse bar por muitos anos. Então, ele ficou aqui por muitos anos. E era assim, eu era criancinha, e eu lembro que num cantinho ali do balcão, que era bem diferente, a gente vendia folha de papel ao maço, vendia lápis, vendia borracha, vendia bambuzinho, sabe? Vareta para fazer pipa. Vendia linha, vendia zíper, vendia botão, porque era tudo mercearia, né? Um bazarzinho, então tinha tudo junto, assim, vendia leite e pão, era outro formato, e isso foi em 73. A bebida que eu indicaria é o chopp, que é o nosso principal produto, né? E a gente tem a premiação de melhor chopp do Brasil, então com certeza eu indicaria o chopp. E Ana Célia, como é que foi dirigir
com outra pessoa, dividir essa direção. Porque normalmente a direção é uma coisa mais individual, mais autoral, e às vezes dividir a direção é mais um exercício até de companheirismo e muito mais. Exatamente. É assim, no começo eu achei que fosse facilitar, assim, e realmente para algumas coisas facilita, porque a gente se dividia em muitas horas, né? Agora você dá assistência para tal coisa, eu faço tal coisa, né? Na hora até de maquiar, a gente precisou dar uma mão, porque mulher, afinal de contas, não... eram 3 mulheres numa equipe de 10 pessoas, né? Então só tinha homem lá, a gente tinha que se virar. Mas, assim, a gente se complementou muito, porque a gente tem muita ideia diferente. Aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que vai dar conflito? Será que não vai? Para algumas coisas até dá um conflito, mas que na hora acaba complementando e chega num resultado muito bom depois, né? Porque são ideias diferentes que a princípio se conflitam, mas depois... Mas depois se complementam. Exatamente. E o Carlos, ele também estava ali como um assistente de direção, então eram 3 ideias diferentes ali, mas foi uma experiência muito boa, porque a gente passava assim... por exemplo, para decupar um roteiro, vamos decupar, vamos sentar agora, como que vai ser tal plano, isso e aquilo. Mas eu acho que tinha que ser assim, é verdade. Acho que tinha que ter um close para dar um ar mais de mistério e tal, não, vamos fazer um plano mais aberto. Então, assim, só complementou. Foi, assim, experiência única. E eu não imaginava que eu fosse ser capaz, assim. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir dirigir? E aí, depois, a hora que você vê o resultado, você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso, sabe? E eu só tenho a agradecer, porque a Marina foi muito companheira, assim, né? A gente, é o que eu falei, tem conflitos, mas depois você fala assim, mas o conflito era para acrescentar. Depois que você vê o resultado final, você vê que valeu a pena ter, às vezes, uma discussão aqui, outra ali. Isso acontece. Mas se houver respeito dos profissionais, com certeza, sempre acaba tendo um bom resultado. Com certeza. E agora o Curto Nesp, ele vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com a Ana Célia Berto. Ana, em relação ao elenco, vocês dá para ver que prepararam bem o elenco, que é um elenco de profissionais de renome em Bauru e muito bem preparados. Como que foi essa preparação desse elenco? Bom, foi assim, total dedicação na parte deles também, né? A gente teve a preparação dos atores pelo Carlos, que a gente optou, já que ele era o roteirista e ele também se disponibilizou para fazer essa preparação. Eles foram muito dedicados, né? Quem são os atores? A gente tem o Fábio Nacho, tem o Thiago Neves, o Rodolfo e o Betinho também. E tem a Ana, que na verdade ela não é atriz, ela é estudante da Unesp, mas que se saiu como atriz profissional, assim, a Ana Helena. Inclusive já participou de outros curtas aqui. Ela já participou de outros curtas, porque ela é ótima, assim, né? E ela era amiga do Carlos. E ele falou, não, eu acho que tem que ser ela. A gente falou, estamos botando fé, vai lá e chama ela. A hora que ela começou, assim, ela pegava o cigarro, sabe, partiu dela isso, inclusive, essa coisa do cigarro, dela fazer a cena. A gente ficou impressionado, porque a gente, né, não conhecia. Agora, os meninos também, sem explicação, os meninos também, os atores mirins, né, foram ótimos. O Bruno Hospedal, que foi o menino que atirava, o grandão, ele foi ótimo, assim, de uma atitude ótima. A gente queria, assim, poder trabalhar mais vezes. Eu não tive mais oportunidade. Mas o Nath, por exemplo, sempre aparece nos curtas da Unesp. O Thiago também aparece. E muito queridos, assim. O Nath eu ainda tenho contato, os outros eu não tive mais. Que é uma pena, né? Mas eu queria poder trabalhar mais vezes, porque eles são muito profissionais. A gente tem algum trabalho, às vezes, deles serem mais para teatro, né? Que é o campo maior aqui. Só que eles conseguiram se encaixar perfeitamente bem. Foram na linguagem do dedicados. cinema, né? Exatamente. Porque acontece, já entrevistamos aqui o Bruno Hospedal, e ele nos falou uma vez que realmente, para quem faz teatro, que no teatro você se expande, você cresce bastante. E na tela do cinema ou da TV você tem que diminuir, o gesto tem que ser mais contido, porque senão soa forçado. E além de ser mais contido, você tem que prestar atenção de fazer
sempre os mesmos movimentos, porque você está trabalhando com uma câmera só. Então, se o take aqui acabou nesse plano e eu acabei com a mão aqui, quando for para lá, o take, eu tenho que estar com a mão aqui de novo, na mesma hora na cena, porque na hora de editar, pode dar um erro de continuidade. E a gente conseguiu trabalhar isso com eles também. E tem essa questão, né, de engrandecer no teatro e se conter um pouco mais na hora de gravar. Mas eles se saíram super bem. Ai, que bom. Profissionais, né? Profissionais, muito legais. E em relação à trilha sonora, eu vi que tem muito rock and roll nesse filme. Como que foi feita a escolha dessa trilha? Bom, na verdade, a gente fez uma pesquisinha antes, né? Na hora da edição, assim, a gente já estava mais ou menos na cabeça que ia ter um rock aí. Eu até sugeri, vamos colocar alguma coisa meio AC/DC, sabe? E o Lucas e o Marcelo, eles são músicos. Temos também o João, os dois João, né? Que são músicos também. Mas foi o Marcelo e o Lucas que compuseram a trilha. E o Lucas toca gaita. Aquela gaita do começo foi o Lucas que colocou. E a gente falou assim, tá na mão de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Vamos colocar um rock? Vamos. Fechou, tá na mão de vocês. Aí a gente foi ouvir, assim, em um dia, 2 dias, acho que eles fizeram. Não me lembro muito bem, mas foi pouco tempo. E quando a gente viu pronto, assim, com a trilha, a gente falou, nossa, era isso que precisava, sabe? Sabe quando você fica assim, tá faltando alguma coisa ainda. Era a trilha, e ela se encaixou perfeitamente. Eles foram extremamente competentes, eles são extremamente competentes, e foi, assim, essencial. Que bacana. Porque a trilha, ela tem sempre que casar com o filme, senão ela pode destruir a ideia do filme. Se a trilha fugir do contexto, se ela soar muito destoante da história. E a cena final, eu vou fazer um spoiler aqui no Canto Nesp hoje. A cena final é o pessoal, eles conversando com a morte. É muito emblemático, porque são assassinos que passaram a vida tirando vidas. Exatamente. Conversando com a morte antes do fim do mundo. Como que foi a semiótica dessa cena? Então, a ideia, a mensagem que a gente quer passar é exatamente essa. São pessoas que lidaram com a morte por toda a vida, né? Uma hora ou outra eles lidaram com ela de forma diferente, como a própria história conta. Mas assim, o que a gente quis passar, a ideia é que a morte pode chegar a qualquer momento. E que para ter contraste, né, que tem contraste, você precisa de vida para ter morte, e de morte tem vida, né? E personificar a morte é uma forma de você mostrar que ela está ali o tempo todo, né? Mesmo para quem lida com ela todos os dias, como os matadores, ela pode ser uma surpresa, porque ela chegou ali de surpresa. Então, acho que essa ideia, assim, dela ser misteriosa é real, porque a morte a gente nunca sabe quando vai chegar. E pode chegar para pessoas que lidam com ela todos os dias, quando eles menos esperam, né? Ana, no A Noite Final, a gente vê o assassino não como aquele personagem vilão, mas como um retrato mais humanizado. Eles têm infância, têm problemas com animais, né? A história mais cômica, e eles refletem sobre a vida também. Vocês achavam, ou era o objetivo de vocês humanizar esses profissionais? Assim, a própria história trazia isso pra gente, né? Mas a gente conseguiu trazer esse lado mais humano, esse lado pessoa mesmo, não só matador de aluguel, para isso, porque a gente conta a história da infância. Por exemplo, o Abel, ele teve contato com uma arma pequeno ainda na infância, né? Ele tinha medo de um cara que era maior que ele. Então, isso acontece com muitas crianças, que não vão ser assassinos de aluguel, mas é uma história dele. Então, quem é o Abel, além de ser um matador, né? E assim como a história das galinhas, a história do hotel com a morte personificada, a gente traz isso justamente para poder mostrar que todo personagem, como todo ser humano, tem uma história por trás. Então, não adianta eu chegar aqui e falar, a Patrícia, ela é apresentadora. Você tem uma história de vida por trás disso. E isso a gente também conseguiu passar pelos personagens. Ana, você é fotógrafa, né? Tô começando. E tem alguma coisa especial em relação à fotografia que você gostaria de nos dizer para assistir a Noite Final com outros olhos? Eu acho que atentar essas estéticas diferentes, né? Como você já citou aqui, que a gente usou estéticas diferentes para cada um.
Olhar o giro de 360 que a gente deu na hora de fazer a história do Abel também, que ele dá um giro e a gente fez meio uma coisa meio espontânea ali, mas deu certo. E eu acho que os detalhes todos são muito importantes. Você olhar o enquadramento, se ele está mais próximo, se ele vai ser um pouco mais misterioso, se é um plano mais aberto, se é mais descontraído. Mas eu acho que tudo ali tem que ser prestado atenção, porque a gente pensou nos mínimos detalhes da fotografia. Com certeza acho que mostra o além. As entrelinhas estão na fotografia. E a gente já falou um pouco sobre a mensagem filosófica da noite final, que é essa relação com a morte, das pessoas com a morte. Em relação a você enquanto profissional de audiovisual, o que foi que você aprendeu fazendo a noite final? Eu aprendi várias coisas, né? Você aprende não só técnica, mas você aprende quão importante é o grupo, quão importante é a produção estar afinada. É importante o apoio da sociedade, porque a gente precisou de apoio das empresas, que nos disponibilizaram lugares, patrocinaram a gente. Eu aprendi que a comunicação é, sem dúvida, a melhor coisa. Você falar no olho a olho e mostrar o que você está falando, a paixão que você tem, faz toda a diferença. Aprendi técnicas diferentes, né? Porque na hora, mesmo que você já tenha estudado algumas coisas, na hora você fala, meu Deus, não, vamos mudar. E essa coisa do improviso faz parte também. Você aprende a improvisar muito bem. E eu aprendi que a mensagem dessa morte é você ter ela ali todos os dias com você. Você pode não estar esperando ela chegar, né? Eu acho que essa coisa de fim do mundo, né, não vai existir mais, nem daqui a alguns anos. Mas essa coisa que você tem que aproveitar o que você está fazendo, porque ela vai estar ali te rondando todo o tempo, né? Tem que viver a vida. Intensamente. Com certeza. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui no Culto Nesp. Obrigada a você pelo convite. Agradeço a você, ao pessoal que fez a noite final. E eu também queria agradecer o espaço da TV Unesp cedido, porque a gente precisa divulgar isso e mostrar como é importante, não só para a cultura, mas para o crescimento dos universitários também, como profissionais lá na frente. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Obrigada, gente, com certeza. O pessoal de Bauru vai apoiar os universitários e a TV Unesp também. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Curta Noite Final. Estamos de volta com o Curto Nesp. E agora fiquem com o curta-metragem A Noite Final. Começou com o fim do mundo. O Armagedon, o dia do juízo final. Como queira. O que importa é que o sol apagou há 5 dias. Quando são 10 da manhã e parece noite, quer dizer que algo está muito errado. Ô, Mó, você tem ainda aquele cachorro quente nojento que eu jurei que eu nunca comeria na minha vida? Sério? E o que se faz quando se enfrenta isso? Bem, pra gente é fácil. Somos assassinos de aluguel. Matamos pra viver. Convivemos com a morte todo dia. É até poético pra gente ela vir dessa maneira. É o melhor que cada um de nós podia esperar. Do que a gente estava falando mesmo? Já falamos de futebol, mulher, religião, política. 3 dias presos aqui dentro, falta pouco pra gente começar a abordar. Espero que o fim do mundo venha antes disso. Tá um caos lá fora. Fechamos o bar do Mota. Talvez o nosso único porto seguro. Barricamos a entrada e decidimos viver os últimos instantes, basicamente como vivemos todo o resto. Nada de fazer uma lista com tudo o que você gostaria de fazer antes de morrer. Seria uma perda de tempo. E no fim, estamos fazendo o que importa.
Morte, era isso. Quando ficamos próximo de morrer, a situação mais tensa. Antes do sol resolver apagar a entrada. Eu não me lembro da mais tensa, mas eu lembro bem da primeira. A boa e velha história do valentão da escola. Naquela época era só eu e Hugo. Vocês não conheceram. E tinha Rui, o cara que se divertia em bater em todo mundo e roubar o pouco da grana que a gente tinha. Aprendi 3 lições importantes naquele dia. A primeira é: você sabe aquilo que dizem sobre os grandalhões? Que na verdade são covardes e tudo que você precisa fazer é enfrentá-los? Abel, você tá bem? Pura merda. Agora acabo com ele. Lição número 2. Se você vai peitar um cara, você tem que ter certeza que ele está em desvantagem. Eu e o Hugo não éramos os únicos importunados pelo Rui. Então, formem um plano. Rui, seu bosta! O Rui guardou a última lição para depois disso. Eu estava orgulhoso, lógico, meu plano tinha dado certo, ele recebeu o que merecia. Era o meu dia de rei. Eu era o chefe do banco. Puta merda. Sei lá como ele arrumou a arma. O pai não tinha um histórico muito bom, né? Deve ter pego enquanto o velho estava caído de bêbado pela casa. Mas eu sei que nessa hora eu digo que eu fui corajoso. Que me sobressaí como líder, certo? Você escapou todo. Eu falo. Mas, mesmo assim, naquela hora, eu não sei porquê, mas algo me fez notar além da arma. Através dela. Não é a arma que te diz se você está em perigo ou não. É quem tá segurando ela. Esse papo me fez lembrar quando eu trabalhei na fábrica de frango, lembra? Por quê? Ah, quero ver onde isso vai dar. Vocês se lembram que todo mundo trabalhava lá, é tudo doidão, né? A gente vivia apostando pra ver quem que fazia o quem fazia mais, olha as loucuras com a galinha. Tem o João, lembra do João? Foi até preso pelo que ele fez com as galinhas. Mas eu sempre ganhava dele. Aí teve um dia, cara, teve aquele dia que eu... 60 conto na mão, Theo. Só sai de lá quando tiver terminado o genocídio galináceo. Bora. Tá na hora do empanado. Matando galinha, matando galinha, matando galinha. Matando galinha, 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 matando galinha. O que isso tem a ver com as histórias? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A gente tá falando de morte. A gente tá falando das vezes que estivemos perto da morte. Ah, pensei que fosse morte em geral mesmo. E você, Thomas? Já matou alguma galinha? Não, galinha não.
Era um dos meus primeiros trabalhos, uma questão de débito entre bandidos. Era para ser uma coisa rápida, mas sabe aquele momento depois que você mata alguém e simplesmente quer relaxar, fumar um cigarro? Foi aí que eu vi um movimento. O estranho é que eu não ouvi a porta abrir. Fui rápido. Olá. Vocês não têm noção de como ela era bonita. Mas ao mesmo tempo me deu um frio na espinha. Senti que havia algo de estranho nela. Algo etéreo. Não precisa se preocupar. Não vim por você. Vim por ele. Pegou o contrato também? Não. Digamos que você foi a causa. Ele é o trabalho. Vocês, matadores, sempre me dando trabalho. Ela ficou ao meu lado. Eu sabia que devia tomar cuidado. Não era uma situação propícia para ficar bobado por causa de uma mulher. E é lógico que foi isso que você fez, né? Óbvio. Eu sinto que você aprecia a vida como ninguém, Thomas. É estranho, né? Seu trabalho é a morte, mas você tem amor à vida. Acredito que não sejam mutuamente exclusivos. Não, com certeza não. No fim é o contraste que importa. Luz e sombras. Como saber se você tá bem se nunca passou por algo ruim? Ou como entender a vida se não compreende o total oposto dela? Contrastes. Aí eu já estava paralisado. Paralisado e apaixonado. Foi bem o que ela falou, contrastes. Eu amei e temi ela ao mesmo tempo. A gente ainda vai se encontrar. Mas não hoje. Ainda não. E aí? E aí ela sumiu. Quando vi, estava sozinho no quarto de novo. É sério isso? Juro. Thomas do céu. Não conta mais esse tipo de história não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Enfim, última rodada, pessoal. É, agora o mundo acaba mesmo. Ainda não. Só mais um pouco. A mulher tão linda que quer ter. E então, ficamos lá, sentados, conversando e esperando pelo fim do mundo.